O novo prédio da Câmara começou a ser construído em 2006. Porém, foi necessário que um engenheiro com espírito empreendedor assumisse a presidência da Câmara para dar uma nova casa ao poder legislativo da cidade. O vereador Paulo Roberto Monteiro, então presidente da Câmara e responsável por finalizar as obras, inaugurou o prédio do Legislativo em grande estilo em dezembro de 2012. Neto de Antônio Monteiro, exemplo de voluntário valinhense, e filho de Antônio Roberto Monteiro, 2 vezes vereador por Valinhos, Paulo tem a missão de dar continuidade ao exemplo de integridade e honestidade de seu avô e também de seu pai. Boa tarde, vereador Paulo Monteiro. Seja bem-vindo ao Sala de Visitas. Boa tarde, é com prazer que estou aqui, Denise, participando desse programa, um programa que nós acreditamos ser de grande importância para a cidade de Valinhos. E já parabenizando, né, ao presidente Lorival e a toda a sua equipe pela ideia e pela conquista, né, desse novo espaço para que a população conheça aqui os seus políticos, as suas pessoas que fazem por Valinhos. Obrigada. Será um prazer. Fale um pouco do seu avô e do seu pai, figuras ilustres aqui da cidade. Primeiro pelo meu avô Tunico, né, como nós costumávamos chamá-lo. É um homem de Deus, um homem muito religioso, uma pessoa realmente iluminada, uma pessoa que nos ensinou muito. É fundador do São Vicente de Paulo na cidade de Valinhos, fundador do primeiro banco de sangue também aqui na cidade de Valinhos, uma pessoa que sempre esteve muito preocupada com os pobres, com os mais necessitados, aquele que nos ensinou que o que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo, ou seja, realmente sempre fez pela caridade, né? Sempre buscou trazer um conforto maior àquelas pessoas mais necessitadas, uma pessoa que deixou um exemplo muito grande para toda a família. Meu pai, consequentemente, na mesma linha de meu avô, né, nos ensinou que realmente a melhor coisa que pode ter para um ser humano é você pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Acho que isso não tem preço. Meu pai também é uma pessoa muito honesta, muito séria, uma pessoa que fez uma carreira dentro de uma indústria, a Rigesa, né? 33 anos de trabalho, uma pessoa que deixou realmente, começou na empresa como desenhista, projetista e saiu como diretor de patrimônio da empresa, uma pessoa corretíssima, né? Que nos deixou também seu exemplo. Então, são meus pais, né, que nos deixaram aí um ensinamento muito grande, né, com relação à família, e que nós estamos aí tentando seguir esses ensinamentos, né? Eu falo que a responsabilidade da gente é muito grande, porque nós temos um nome a zelar, esse nome que vem do meu avô, passa pelo meu pai também que já foi um político na cidade de Valinhos, uma pessoa que realmente deixou a sua marca de honestidade, sua marca de competência, uma pessoa que sempre também procurou, né, até hoje, ajudar os mais necessitados. E a gente vem nessa linha. Eu acho que se nós podemos aí ajudar as pessoas, eu acho que esse é o caminho. A gente tem que agradecer a Deus todos os dias pela situação que a gente está e a gente pode aí realmente estar ajudando. Esse é o caminho, essa é a estrutura que nós temos. Eu digo que hoje a família é realmente a base de tudo, né? Eu entendo que, infelizmente, o mundo está nessa situação hoje complicada porque muito se perdeu dos valores da família, né? As pessoas, elas acabaram saindo, buscando as suas profissões, buscando os seus ideais e esqueceram um pouco da família. Então, hoje você vê que não existe mais aquela condição de uma mãe poder estar dando a atenção necessária para os filhos. E eu não condeno isso, porque realmente é a realidade, né? A gente vai, o mundo vai mudando e as pessoas vão se adequando a eles, né? Só que, infelizmente, a gente percebe que nesse sentido foi muito prejudicial, né? Esse afastamento da mãe, que a mãe é a base da família, né? A mãe é o pilar,
a sustentação de toda essa família é realmente a mãe. E se ela não está presente, começa a ter problemas. Então hoje você vê muitas pessoas, principalmente com relação a drogas, né? Esses jovens aí se perdendo. Você vê hoje filho matando pai, matando mãe, pai matando filho. Quer dizer, uma situação realmente que chama muito a atenção e que nos deixa chocado. E eu entendo que tudo isso por quê? Porque falta realmente essa estrutura familiar. Né? Por isso que eu falo que a gente tem que lutar, a gente tem que brigar realmente para que essa instituição ela se mantenha firme, ela se mantenha sólida, porque ela é a base da nossa sociedade. Então eu entendo que esses princípios realmente nos foram colocados dentro da nossa família e que eu tenho que agradecer todos os dias, né, aos meus pais, aos meus avós, por terem nos colocado nessa direção. Certo. A Câmara, inclusive, comemora anualmente, tem uma lei que comemora o Dia do Voluntário, que é uma homenagem sua ao seu avô, certo? Sim, é um projeto de lei nosso, né, que nós fizemos exatamente para parabenizar, né, esses voluntários, reconhecer trabalho, né, que eles fazem aí sem querer nada em troca, né, ajudando realmente os mais necessitados, um trabalho muito bonito. E coloquei realmente o nome de meu avô, por quê? Porque eu entendo que ele realmente é o exemplo, né, que ficou do voluntariado. Então, essa homenagem que nós fizemos ao meu avô, estendendo a todos os voluntários da nossa cidade. Certo. Na sua família você tem mais irmãos? Tenho, eu sou o filho mais velho, né? Depois eu tenho meu irmão, Marco Antônio, que ele hoje é gerente de vendas da Rigesa. E tenho a caçula, Adriana, que ela é arquiteta, né? É uma profissional também muito competente, que está trabalhando aí na cidade com muitos projetos, principalmente os projetos que a minha empresa, nossa empresa, né, desenvolve, e ela que está à frente dos projetos junto com meu pai. Na política mesmo hoje, só você? Na política só eu e meu irmão aí, né, se mostrando com vontade aí de querer entrar também na política. Mas vamos ver, no futuro está aí, né, o futuro que vai dizer se ele realmente virá ou não. De 89 a 92, você foi presidente do Departamento de Águas e Esgotos aqui da cidade. Você tinha 28 anos, mais ou menos. Isso. Você não era muito novo já para assumir uma função com tanta responsabilidade? Eu tenho uma característica na minha vida que eu nunca fui empregado. Esse foi o primeiro emprego que eu tive. Eu sempre, desde quando eu me formei em 82, eu tenho duas formações. Eu sou engenheiro civil e engenheiro sanitarista. E eu sempre quis ter as minhas empresas. Então eu sou uma pessoa que eu gosto de desafios. E na época, na realidade, o prefeito Marcos, né, então prefeito eleito naquela época, ele me convidou para ser diretor técnico do DAI. Então eu entendi que era um desafio e eu falei, vou assumir. Depois de 6 meses, o prefeito já fez o Marcos fez a primeira mudança no seu governo. Ele tirou algumas peças da secretaria e aí me convidou, se eu não queria ser presidente do DAI. E mais uma vez, um desafio que eu estava enfrentando, falei assim, não, eu quero sim, eu assumo. E assumimos, com 28 anos, a presidência do DAI, passando uma fase também muito crítica, que também estavam passando por uma fase muito difícil de falta d'água. E nós assumimos, enfrentamos o problema, né, de cabeça erguida, de frente, e conseguimos aí amenizar com algumas obras que a gente conseguiu. Acho que uma obra que foi de grande importância para, como é que eu diria, paliativa, né, para socorrer no momento, foi o Moinho Velho que nós fizemos. Isso. É uma obra que nós conseguimos fazer sem custo nenhum para o departamento, porque lá era uma região que o material que foi extraído para fazer a barragem era um material muito bom para cerâmicas. E naquela época existiam muitas cerâmicas em Valinhos, né, olarias. Então, nós chamamos esses empresários, ceramistas, e colocamos, olha, se vocês quiserem tirar o material, né, de graça, vocês podem retirar. E eles, como era um material difícil de se encontrar e de boa qualidade, fizeram esse trabalho e nós não tivemos praticamente custo nenhum. E logo em seguida, então, quando entrou o prefeito Moisés, ele terminou fazendo o restante da barragem e a interligação na adutora que vem de Vinhedo, né? Que até hoje, então, essa barragem ela serve de suporte quando há uma falta d'água. E também foi quando nós iniciamos todo o projeto
da famosa obra do século, né? Que nós é que iniciamos, nós é que fizemos todo o acompanhamento do projeto em Brasília, né? Para poder então sair. E aí o Moisés, né, como prefeito, deu continuidade e terminou essa obra que foi muito importante, né, para Valinhos, que até hoje nós estamos aí tendo aí um equilíbrio em função dessa obra, né? O que foi essa obra especificamente? Explica para gente. Então, a obra do século foi uma obra que trouxe a captação do rio Atibaia, porque Valinhos até então ela captava água de Vinhedo na barragem João Antunes dos Santos e também aqui na barragem dos Figueiras. Então era realmente uma captação de Vinhedo e uma captação caseira. E ela já não suportava mais, porque Valinhos cresceu muito e tinha um déficit muito alto de falta d'água. Então a solução dentro do plano diretor de abastecimento era a captação do rio Atibaia, uma obra cara, porque você tinha que fazer uma estação de bombeamento lá, de captação lá no Atibaia, uma captação quando você exigia colocasse uma subestação de energia, né, com transformadores e tudo mais. E essa linha de recalque, uma linha muito grande, que você tinha que trazer lá do Atibaia até aqui na ETA 2, que fica aqui no Jardim Pinheiros, passar por locais rochosos, né, de difícil acesso, né? Isso, você teria que trazer para cá. Exatamente, para poder tratar aqui na ETA 2. E isso realmente foi uma obra que custou um valor alto em função das dificuldades que se tinha, né, para trazer. E essa obra do século ela teria que ter tido continuidade já há alguns anos atrás, porque o plano diretor previa que essa obra duraria aí, aguentaria aí de 10 a 15 anos. Então nós já estamos mais do que na hora de fazermos a segunda etapa, que é uma outra linha de recalque também do Atibaia que viria para cá. Então essa foi a obra, esse foi o grande trabalho que nós desenvolvemos na época, além de outras obras. Fizemos muitas obras de rede de esgoto, ampliamos bastante, fizemos interceptores na cidade, fizemos alguns poços também artesianos para poder amenizar a falta d'água que nós tínhamos. Enfim, um trabalho muito bonito. Faz muitos anos, 25 anos, eu de memória não sou muito bom, eu tenho uma dificuldade muito grande de memorizar as coisas, mas eu lembro que foi um trabalho que, sabe, marcou bastante, me deixou, profissionalmente foi muito importante para a minha carreira, né, porque aprendemos muito, ficamos à frente de um departamento. Acho que o fator que me chama mais atenção, quando nós entramos, o repasse da prefeitura para o DAE, que naquela época o DAE não era superavitário, a prefeitura repassava 98% da receita do DAE, ele vinha da prefeitura, 2% era do DAE. Quando nós saímos, nós invertemos. Nós saímos com 98% de arrecadação do DAE e 2% apenas da prefeitura. Vocês deixaram o DAE administrativamente Exatamente. Nós começamos a implantar no DAE um sistema empresarial realmente, sabe? Nós tínhamos uma meta de não se gastar mais do que se arrecadava, então foi uma mudança radical, né? Naquela época a gente iniciou-se essa mudança dentro do DAE, que transformou o DAE aí nessa maravilha que é hoje, né? Um DAE superavitário, um DAE com recursos para executar obras e hoje, bem administrado como está sendo, está deixando sua marca em Valinhos. Tem estrutura de comunicação, inclusive. Tem tudo, né? Tudo, o DAE realmente ficou muito bem preparado. Mas eu entendo ainda que mudanças serão necessárias. Essa acho que seria a minha próxima pergunta. Como você vê hoje a cidade com relação a essa área, né, de água que nós estamos enfrentando um racionamento como nunca visto, mas que é um problema regional, não é um problema só de Valinhos, né? Exatamente. E isso pede muito investimento, né? E eu falo, né, como eu disse no início, as mudanças, elas são muito rápidas, estão acontecendo muito rápidas. E eu vejo hoje, isso é uma opinião minha, né? Claro. Uma visão que eu tenho, né? Até pelo meu lado empresarial, né? Da minha própria vida, né? Empresarial. Mas eu vejo que o DAE ele vai acabar acontecendo
como acontece em outras cidades. É uma questão delicadíssima que muitas pessoas não vão aceitar, vai ter muita discussão. Eu sei que essa minha fala também pode trazer aí algumas consequências, mas é o que eu penso. Acho que o DAI ele vai acabar, mais cedo ou mais tarde, tendo que sofrer uma privatização. Por quê? Porque... uma parceria entre o público uma parceria e o privado. privada, exatamente. Por quê? Porque os recursos, né, que você consegue hoje através da venda da água, eles não são suficientes para você poder fazer o investimento necessário para que você acompanhe o crescimento da cidade da mesma forma que você tem o crescimento da arrecadação. Então você vai ter que acabar necessitando desse investimento de fora para poder dar conta desse crescimento, porque senão nós vamos passar por o que nós estamos passando hoje. Né? Você chega num ponto que você estrangula o sistema e aí não dá mais tempo de você conseguir fazer as obras necessárias. Quer dizer, tudo que você começar hoje vai demandar um tempo e nós não temos mais esse tempo. Você vê que Valinhos está aí fazendo um racionamento de água e não é por culpa de quem está aqui agora, não é por culpa de quem passou, né? Acho que a gente aqui não está buscando os culpados. Nós temos que pensar daqui para frente e verificar o que pode ser feito para melhorar. Então eu vejo isso, eu vejo que nós temos que pensar realmente numa situação nova, que vai trazer muita discussão, que vai levantar aí uma polêmica muito grande, mas outros municípios, mais uma vez, já se anteciparam. Se você pegar Piracicaba, se você pegar Limeira, se você pegar Sumaré, que parece que já está nessa linha. Por quê? Porque o investimento privado é muito forte. E você faz aí um investimento, quando você vai fazer essa privatização, você já coloca dentro do seu programa um investimento para 30 anos. Além do que, o recurso que você vai receber dessa empresa que virá é um recurso muito grande, porque ele vai ter que pagar para ter o domínio, né, de toda essa estrutura. E isso, o Valinhos, pela estrutura que ele tem hoje com relação à água, com relação ao esgoto, ela é muito forte, ela vale muito. Então nós temos que tirar proveito disso. Repito, eu sei que essa minha fala vai trazer aí uma discussão muito séria. A gente quer falar que... uma visão de empreendedor. Exatamente, é a minha visão que eu tenho que colocar. Eu não tenho medo, sabe, eu falo que político que tem medo tem que ficar em casa, não pode sair de casa, né? Político realmente ele está aí, você tem que trazer coisas novas, você tem que inovar. Porque eu falo que eu entrei na política exatamente por isso, para tentar fazer coisas diferentes. Se você entra para fazer ficar na mesmice, acho que não vale a pena, né? E aí vem aquela questão da minha insatisfação na política, né? Porque realmente a gente se depara com muitas dificuldades. Mas enfim, voltando ao assunto do DAI, eu vejo que a grande saída é essa, né? Eu vejo que tanto o presidente hoje, o Mair, como o próprio prefeito, já devem, sabe, começar a pensar nessa direção, buscar dessas outras cidades as experiências que já tiveram, para começar já a ter essa linha, né, de atuação. Porque, infelizmente, vão falar que o DAI é superavitário, que o DAI não precisa disso, não precisa daquilo, precisa sim. Porque mesmo o superávit que o DAI tem não é suficiente para acompanhar o crescimento. E Valinhos tem um problema grande de queda de arrecadação, comparado às cidades de Vinhedo e Louveira, especialmente de Louveira. Né? Enquanto as cidades aqui da região elas estão tendo um superávit, Valinhos não tem tido superávit na arrecadação. Esse é um outro problema que eu sempre digo o seguinte, você administrar uma cidade, isso eu falo demais, não é você apagar o fogo, né, que eu chamo, não é você ficar preocupado em tapar o buraco, em cortar a árvore, administrar uma cidade, você tem que estar pensando nela para daqui 10, 15, 20 anos. Isso é administrar uma cidade, né? E infelizmente nós tivemos aí, e eu de novo aqui não quero tecer críticas a ninguém, eu acho que todo mundo, todo prefeito que passou, todo homem que passou, sempre quis o melhor para Valinhos. Tanto é que nós temos hoje uma cidade com uma qualidade de vida excelente, né? Nós estamos sempre nos primeiros índices aí de pesquisas que existem, Valinhos está lá sempre aparecendo. Mas eu entendo que faltou essa visão futurística, que é o que aconteceu nas outras cidades. Então você vê hoje uma Louveira, que fez lá o centro logístico,
Você vê uma Vinhedo, que fez o centro logístico. E tudo isso pensando no quê? Pensando num aeroporto que vai ser o maior da América Latina, você pensando na estrutura viária que você tem aqui ao nosso redor, com as melhores estradas do país aqui na nossa região. E isso realmente mostrou que quem pensou lá atrás estava correto. Tanto é que Louveira hoje, com 40 mil habitantes, tem uma arrecadação muito maior do que Valinhos. Vinhedo, com 70 mil habitantes, tem uma arrecadação muito maior do que Valinhos. Então o prefeito Marcos ainda teve essa visão, sofremos muito na Câmara para aprovar essa região da logística, né? Mas eu vejo que estamos atrasados. Foi aprovado lá atrás e até hoje, infelizmente, não aconteceu nada. Então, essa morosidade que nós estamos, está nos custando muito caro. Porque as outras cidades estão vindo, estão crescendo, Campinas mesmo agora já está aí transformando essa região toda do aeroporto de Viracopos também numa região de logística. Quer dizer, nós estamos mais uma vez perdendo o cavalo arriado que está passando. Nós temos que ser muito rápidos. Por isso que eu falo que esta visão, essa atitude, nós temos que mudar a sistemática de administrar uma cidade. Nós temos que mais pensar realmente numa visão mais empresarial. Muita gente me critica muito porque eu falo isso, mas eu penso assim. Eu penso que o prefeito ele tem que sair fora desse problema. O prefeito tem que estar numa outra esfera, numa outra estrutura. Quem tem que comandar os problemas do dia a dia são os secretários. Entendo que o secretariado é que tem que resolver todos os problemas. O prefeito tem que estar pensando no futuro, tem que buscar recursos, ele tem que estar numa outra esfera. Porque se ele se envolver, se ele ficar preso aos problemas do dia a dia, ele acaba não conseguindo fazer nada. Ele vai ficar travado e a cidade trava junto com ele. Porque ele é a pessoa que tem que definir os caminhos que a cidade tem que ter. E nessa situação, se ele não tiver essa consciência de sair fora dos problemas e ficar aqui buscando realmente novos ares, novas parcerias, novas estruturas, a cidade fica emperrada, né? Esse é o meu modo de ver uma cidade sendo administrada. E não o prefeito ficar aí tomando conta de problemas, né? Então, por isso que é muito importante essas pessoas que estão ligadas ao prefeito. São pessoas que realmente ele tem que ter a confiança e deixar com que elas façam e cobrar. Com que elas administrem o dia a dia, né? Exatamente, isso aí. O dia a dia quem tem que fazer são os secretários. As pessoas têm que ter essa função de liberar o prefeito. O prefeito não tem que estar preocupado com isso, ele só tem que cobrar. Cobrar resultados. Se não estiver funcionando, infelizmente, meu amigo, muito obrigado, vai embora. Sim. Porque senão, quem é cobrado sempre é figura do prefeito. Ninguém vai falar que o secretário é isso, o secretário é aquilo, é sempre o prefeito. Se a cidade está com um problema na saúde, quem que é o culpado? O prefeito. Se está com um problema no trânsito, quem que é o culpado? O prefeito. Por quê? Porque ele que nomeia, então ele tem que cobrar, né? E isso eu entendo. Nós teríamos que ter um departamento de planejamento realmente dentro de uma cidade, sabe? Pessoas que não pudessem ter nem contato com o público. Essas pessoas têm que estar lá dentro, pensando no futuro da cidade. Tem que estar lá, o que vai acontecer com Valinhos daqui 5, 10, 15, 20 anos. Onde colocaria, por exemplo, hoje em Valinhos um novo distrito industrial, na sua opinião? Olha, nós não temos outra saída. Eu acho que a vocação natural está sendo a própria ampliação do eixo da Bandeirantes. Certo. Sabe? Aí vão dizer, pô, mas você vai acabar de novo, porque eu sou muito criticado em função de eu ser empreendedor, que eu quero acabar com a cidade de Valinhos, que eu quero acabar com a plantação de figo. Eu digo para você, Denise, e a todos que estão nos ouvindo, assistindo, eu nunca saí do meu escritório para buscar uma área para fazer um empreendimento. Nunca. São sempre as pessoas que vêm me procurar. Por quê? Porque elas estão cansadas, são áreas que ficaram dentro da cidade, que têm dificuldade em manter essa área dentro da cidade, é uma área produtiva. Então, eu entendo que Valinhos, ela tem uma característica, sim, cultura, sabe? Uma agricultura familiar. Eu até digo, eu fiz aí propostas, moções, quando foi feito a aprovação da região lá da logística, onde nós deveríamos criar uma lei de incentivo
que 10% do que for investido na área de logística, que se crie um fundo municipal de agricultura e que esse valor venha para esse fundo e que esse fundo possa dar estrutura para aquelas famílias que estão lá na agricultura. Porque eu entendo e eu valorizo isso. Para trazer tecnologia, inclusive. Exatamente, para dar condições. Eu valorizo isso porque muitos dizem que não, que eu quero acabar. Pelo contrário, eu fui um dos poucos vereadores, acho que talvez o único, que me preocupei com isso. Por quê? Porque se Valinhos hoje é conhecido nacionalmente, é conhecido mundialmente, é por causa de uma fruta chamada figo. E eu valorizo isso. Agora, não adianta eu valorizar com palavras. O valor do homem no campo, você tem que dar recurso para ele. Não adianta dar tapinha nas costas dele e falar, muito obrigado, seu trabalho é maravilhoso. Não é isso. O que você precisa fazer? Você precisa buscar alternativas para fixar realmente esse homem no campo. E para isso você precisa o quê? Recurso financeiro. Então essa ideia que eu tive, e olha, eu sou empreendedor. Para o empreendedor, 5, 10% do que ele vai investir não é nada. Porém, é um volume enorme, muito grande, para um fundo para poder fixar esse homem no campo. Agora, eu pedi, eu falei, mas isso não aconteceu. E isso é uma coisa que eu não Não é lembro. Iniciativa do vereador, essa Então, eu falava, como eu falei no começo, eu tenho minha memória muito... Eu tenho uma memória realmente... Muito, não consegue guardar detalhes. Sabe? Pode então, ficar tranquilo. eu precisaria levantar, não sei nem se eu cheguei a fazer esse projeto de lei, ou se eu fiz uma moção pedindo para que o prefeito fizesse, mas é uma questão que eu levantei na tribuna, discuti, debati. Então, eu acho que é isso. Não adianta nós ficarmos aí criticando o empresário, criticando isso, aquilo. Não adianta, eu falo que discuto muito sobre isso. Muito se fala sobre preservação. Eu falo que preservar não é abandonar. Não adianta você abandonar, largar lá, porque o que vai acontecer? Vai vir erosão, vai ter o gado pisoteando nascente, vai ter a mata que vai ser seccionada, vão ter invasões. Eu me lembro também de falar em invasões, eu vou lembrando as coisas, que em épocas de discussão de plano diretor eu fui muito criticado, porque eu falei assim, gente, Valinhos não está numa redoma. Nós podemos também ter invasões, mas parece que foi uma praga. Eu falei e realmente aconteceu, coisa que nunca tinha acontecido em Valinhos. 2 invasões na fazenda lá em Eldorado. Né? Aí o que acontece? Criou-se um monte de barracas, onde todo mundo estava usando, aí... O esgoto estava a céu aberto, uma bagunça total, aí tudo bem, aí pode. Né? Então o que eu falo, você tem que ter a preservação, tem que ter a intervenção do homem. Agora essa intervenção tem que ser planejada. E harmônica, né? Isso. Como que vai existir no local. Exatamente. Então muitas vezes, sabe, pelo contrário, o empreendedor ele vai lá para recuperar aquilo que já está degradado. E esse é um trabalho, e é isso que eu falo que é planejamento. Né? Então nós temos que ter leis rígidas que possam fazer com que haja um investimento, porém, em primeiro lugar sempre, a natureza. Eu falo que eu sou valinhense, eu sou pé de figo, sou nascido e criado aqui. E eu sei o quanto isso foi importante, essa cidade na minha vida. Você acha que eu não quero que as minhas filhas, os meus netos tenham a mesma qualidade que eu tive? Lógico, pelo contrário, eu quero que sempre melhore, não piore. Agora, o que nós precisamos é tirar o radicalismo, sabe, dessa discussão. Nós temos que ter bom senso, nós temos que ter a conversação entre os ambientalistas, os empreendedores, porque hoje eu falo também que a mentalidade do empreendedor mudou muito. Muito se fala em especulador imobiliário. Isso aí foi na época de 1940, 50. Comprava terra barata. Isso, né? que o pessoal Isso vinha, riscava as ruas e largava toda a infraestrutura para o poder público fazer. Isso é especulação imobiliária. Hoje não. Hoje as leis são muito rígidas. Hoje você tem que fazer toda a estrutura. E outra coisa, Denise, que eu digo muito para todo mundo, hoje o cliente... Hoje o cidadão, ele é muito mais exigente. Se eu fizer uma obra onde eu acabei com o meio ambiente, eu não vou ter cliente. Eu vou ser totalmente tirado do mercado. Por quê? Porque hoje é uma questão natural.
Todo mundo se fala muito a respeito da natureza. Como é que eu vou querer vender um produto onde eu acabei com a natureza? Então é uma questão lógica, sabe? Não existe mais isso. Então as pessoas criticam, falam muito de especulação imobiliária, falam muito que o empreendedor só quer saber de ganhar dinheiro. Eu acho que ganhar dinheiro não é pecado, não é feio. Agora você tem que fazer tudo dentro da lei, dentro de uma situação ordenada, né? Onde você possa realmente ter como primeiro item a preservação ambiental. Sim. Acho que isso é muito importante. Aí dizem assim, mas vocês não fazem nada para a classe mais necessitada. Agora, isso não é um problema nosso. O problema é que Valinhos ficou inserido numa região onde o custo da área é muito caro. Então, você vê como é que é difícil você, né, balancear tudo isso. Mas a logística lá está garantida. Não, essa sim, essa não tem como mudar. Então, a logística está lá, eu acho que nós estamos perdendo um grande tempo, já deveríamos estar trabalhando na logística, já deveríamos estar fazendo... O que está faltando hoje para implantar esse Então, centro? me parece, eu já fiz alguns questionamentos dentro da prefeitura, mas a resposta a gente não obteve. Mas que existem projetos sendo aprovados lá, mas eu não sei quais são e qual o prazo de serem implantados, né? Porque outra coisa que falta lá é um plano diretor daquela área. Por isso que a gente tem que estar realmente preocupado com o que vai ser feito, né? Nós aprovamos uma lei, mas sempre com a preocupação de que esse plano volte aqui para a Câmara para que a gente possa entender o que vai ser feito lá. Porque também nós não vamos aceitar que venha aí de uma maneira avassaladora e faça uma implantação do empreendimento sem preservar, né, essas características ambientais. Isso nós vamos estar em cima. Região, na divisa é com lá no Bandeirantes? Capivari, na região de Capivari, da reforma agrária, uma área de 6 milhões e pouco de metro Também quadrado. pega um pouco da Miguel Melhado Campos? Não, ela chega lá, né? Tá. E a promessa que existe é que a saída dessa região, porque nós temos lá a Bandeirantes passando, né, por cima dessa... Miguel Melhado Campos? Miguel Melhado Campos. Aí seria feito, então, um anel viário para dar acesso a essa região nossa de logística, né? Eu também não sei como é que está isso junto ao governo do estado, mas é uma promessa que foi feita pelo governador Alckmin, quando ainda o Quércia, porque o Quércia ele tem áreas lá, né, falecido, Quércia, então ele tinha feito um acordo de se fazer esse viaduto junto com o prefeito, o Marcos, na época, eles tinham conseguido esse anel viário, mas hoje realmente eu não sei como é que está. Infelizmente, tudo que se vem de estado é muito moroso, né? Não é uma Mas maneira ali há o como a gente gostaria. planejamento para o anel viário chegar também. O anel viário Magalhães Eu Teixeira. acho que não chega lá. Eu acho que o anel vai passar mais para frente. Eu acho que é um outro caminho. A Bandeirantes aí é uma outra região, ela está mais próxima à Mas se Vinhedo um do empresário Pensão. hoje quisesse fazer um investimento naquela área, ele teria condições? Ou então, hoje eu não sei como é que está. Por quê? Porque eu não tenho um plano diretor, eu não tenho um projeto de nada. Eu nunca vi isso daí, sabe? Quando a gente aprovou, nós aprovamos a região como um todo para depois passar esse plano para cá, para que a gente pudesse acompanhar, principalmente com relação ao meio ambiente. Claro, isso é uma preocupação muito grande que nós temos. Agora, foi uma polêmica muito grande em ter que aprovar ou não aprovar. Nós entendíamos que tínhamos que aprovar de uma maneira rápida, para poder tentar atrair, né, investidores, porque nós estávamos perdendo esse mercado. Mas, infelizmente, foi aprovado, tem já mais do que uns 4, 5 anos, né? E até agora, infelizmente, não vimos nada ainda. Bom, e aí, muito jovem, você cuidou da água e do esgoto. E ainda muito jovem, porque lá pelos 32 anos, você cuidou na sequência do aterro sanitário da cidade, que é o lixo, outro grande problema aqui da região. Quer dizer, foi mais uma experiência administrativa para você, então? Eu lembro quando eu me formei, eu falava, nossa turma dizia, né? Os 2 grandes problemas do futuro serão água e lixo. E nós tínhamos razão naquela época lá. E nós estamos hoje enfrentando, né, esses 2 graves problemas. E para mim foi uma satisfação muito grande também poder ter trabalhado no aterro sanitário. Foi uma outra experiência. Eu falo que hoje eu tenho dentro do meu acervo técnico uma coisa que é mosca branca. O gerenciamento do aterro sanitário. Então, foi muito bom. Naquela época nós fizemos um trabalho muito importante dentro da cidade, junto com as indústrias, né?
nós fizemos aí um trabalho de recuperação do aterro. O aterro foi modelo, ele era na época visitado pela CETESB, ele era um aterro que as outras cidades vinham para ver como é que ele era operado, um aterro onde você tinha a distribuição, né, do lixo de maneira como se pede realmente dentro dos estudos, dentro das características de um aterro sanitário. O Valinhos realmente era um aterro sanitário, deixou de ser lixão para se tornar um aterro sanitário, com tratamento do chorume, com disposição desse efluente depois de tratado. Era realmente uma coisa muito interessante. E foi uma parceria muito bacana que foi feita entre a prefeitura e as indústrias de Valinhos. Então as indústrias elas pagavam para depositar esse lixo, né, no aterro, porém ele tinha um tratamento adequado. Então elas tinham onde, né, porque esse é um problema seríssimo hoje, né, onde você dispor do resíduo sólido. Então não é aterro, né? de lixo doméstico esse? Ele também era. Também era. Valinhos depositava lá, né, a prefeitura, e também recebíamos das indústrias, né? Lógico que todas elas dentro de uma classificação feita pela CETESB. Então o nosso aterro, acho que era classe 1 ou classe 2, eu não me recordo agora, que você poderia estar recebendo. Então não eram todos os inertes, né? Não eram todos os materiais que você poderia receber nesse nosso aterro. Mas eu diria que 80%, 90% das indústrias conseguiam fazer aí a colocação, né, do seu material a ser lançado dentro do aterro. Hoje é assim? Hoje está assim? Não, hoje não, né? Hoje nós não temos mais o aterro em Valinhos, né? Todo o lixo de Valinhos, todo esse material é levado para Paulínia, né? E cada indústria também está tendo que ter o seu destino final. E aí eu já não sei onde cada uma está levando. Certo. O lixo doméstico hoje está indo para Paulínia. Assim como o Vinhedo também manda, também, várias cidades praticamente região, todas as cidades estão indo para lá. E também uma coisa que preocupa, porque existe uma lei, né, que já esse ano de 2014, todas as prefeituras terão que dar destino final dentro do seu próprio município. Isso né? é preocupante. É preocupante, porque eu me lembro já que nessa época nós tentamos fazer um consórcio entre Valinhos, Itatiba e Jarinu, para poder fazer, né, um aterro regional, mas Valinhos tem uma característica dificílima para você poder estar colocando. Eu lembro que nós ficamos com a CETESB aqui mais de 2 meses procurando áreas, né? E é muito difícil, porque ou você tem nascente, ou a área não é bem localizada, então nós acabamos desistindo naquela época, e aí a solução que veio nos governos posteriores foi de realmente levar aí porque o aterro nosso ele exauriu, né? Ele teve a sua capacidade aí zerada, não teve mais como colocar, e aí então levaram para Paulínia, que até hoje é feito dessa maneira. Certo. E o prédio da Câmara? Você conseguiu finalizar as obras, conseguiu dar uma estrutura digna para o Poder Legislativo? Isso é um orgulho para você? Bastante. Esse é um projeto que começou com o vereador Moisés, né? Aí passou pela vereadora Dalva e acabou com a minha administração para terminar o prédio. Foi um desafio, mais um desafio muito grande, em que nós assumimos essa responsabilidade. Você só pegou problema até hoje, hein? Bastante, né? Eu falo que a minha vida realmente ela é uma característica muito forte nesse sentido de resolver problemas, né? Mas eu entendo que é um crescimento que a gente tem na vida, né? Que é muito importante. A gente nessa linha a gente vai acabando resolvendo aqui, resolvendo ali. E esse foi um também que a gente conseguiu resolver, apesar de todas as críticas e todas as dificuldades, né? Mas com muita paciência, com muita objetividade, com muito profissionalismo, nós conseguimos entregar esse prédio que hoje vocês estão tendo oportunidade de estar aqui usando, né, de maneira muito bem adequada. Vocês já fizeram bastante
obras aí para adequar ainda mais, porque nós praticamente não tivemos tempo, né? Nós entregamos a estrutura física do prédio. Eu lembro que quando o Lorival, inclusive, era meu vice-presidente na época, né? A gente conversava muito, ele também acompanhou bastante essa obra. Falou, olha, nós vamos conseguir terminar a estrutura física. Depois aí as adequações, né? Que o próximo presidente que entrar, ele vai fazendo, né? Cada um vai colocando agora o seu jeitinho, né, de fazer. E vocês aí estão de parabéns. Lorival aí, o presidente, ele realmente acompanhou a nossa ideia que nós tínhamos na época, principalmente com relação à TV Câmara. Acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é muito importante, de divulgação, de dar oportunidade das pessoas estarem aqui contando um pouco da história de Valinhos, contando um pouco, cada um sobre a sua experiência, né, que é muito importante. Até para a gente poder estar atraindo novos políticos, né? Porque eu falo que a safra de políticos em Valinhos, ela praticamente é a mesma. Se você pegar a história de Valinhos, nós tivemos o quê? Acho que 6 ou 7 prefeitos, né? Sempre fazendo essa troca daqui, vai para lá. Então, eu entendo que é necessário esse trabalho que vocês estão fazendo de divulgação, né? Eu lembro que a minha preocupação maior era de trazer o público, o povo, para dentro da Câmara, né? Porque o político está muito desgastado, né, Denise? Você vê que o político tem uma imagem, nossa, eu quando vou em algum lugar, eu fico assim, falo que eu não falo que eu sou político, né? Antigamente era uma questão de orgulho, né? Lá atrás, no passado, você falava, puxa vida, o cara é político, é coisa bonita, né? Porque ele tinha sido eleito pelo povo, era uma pessoa que se destacava no meio, né, da sociedade. Hoje, infelizmente, lógico, a gente não pode... Alguns não pode generalizar. Isso, exatamente o que eu ia falar. A gente não pode generalizar, porque existem ainda pessoas do bem. Mas, infelizmente, as notícias que mais se divulgam são as coisas erradas, né? Isso é uma questão até de estratégia publicitária, de você conseguir mais audiência, né? Então, o que dá retorno realmente são as coisas ruins. Infelizmente, eu li um livro, também não vou lembrar o autor, mas que ele fala muito sobre o corpo de dor. O que é o corpo de dor? O ser humano, ele gosta de ver notícias ruins, ele gosta de notícias que, sabe, chocam. E isso que dá audiência, isso que chama a população. Então é isso. Então quando um político faz alguma coisa boa, você nunca vê. Né? É difícil você divulgar alguma coisa boa. Acho que é obrigação e passa por isso mesmo. Exatamente. Eu não digo aqui, que aqui a gente vê vocês aí preocupadas, sabe, estão fazendo esse trabalho, mas numa mídia nacional, na mídia estadual, aí você só vê coisa ruim. Então você vê esses programas de final de tarde aí, é só mostrando morte, bandido, isso, aquilo, e uma audiência altíssima, né? Agora, um programa instrutivo, um programa que você, sabe, faça um debate para trazer algumas coisas, você não vê, não tem audiência, é difícil você ver. Ontem mesmo eu estava em casa, no canal aberto, você vai pegando, você não tem o que assistir. É muito difícil, né? Então você acaba, um vai pegar um livro aqui, outro vai pegar um filme ali, papapá, porque você não tem nada que te acrescente. É só realmente, pô, domingo à noite, você só vê coisa ruim, vai começar a semana já com notícias ruins, né? Então você acaba desistindo. Mas isso, infelizmente, eu não critico as pessoas porque, com relação ao político, porque realmente o que se mostra do político é coisa ruim, é o lado ruim e você acaba criando essa imagem e que não deixa de ser uma realidade, porque está aí, né? Porque ninguém está inventando também, né? Exatamente, infelizmente ninguém está inventando. Então você vê principalmente o lado da corrupção, né? Que é uma coisa que quando eu entrei na política também eu pensei o seguinte, falei assim, olha, eu não vou conseguir mudar o meu estado, muito menos o Brasil. Mas eu vou tentar mudar minha cidade, porque minha cidade é uma cidade pequena, as pessoas conhecem a gente, sabe da nossa formação. Vamos tentar, né? Pelo menos esse era o meu objetivo. Agora, é difícil, sabe? Porque a política, ela caminha, as mudanças dentro da política são muito lentas, sabe? Porque é uma coisa, sabe, morosa. Eu falo que é um elefante andando, né? E você que vem de uma iniciativa privada, você tem outra dinâmica, sabe? Que é muito mais rápido.
Então você faz assim, você tem um choque, né? Fala assim, Sofre. puxa vida, né? Como é que eu vou fazer para fazer essa mudança? Porque não é todo mundo que está na mesma... Aqui uma compra rápida demora 3 meses, Pois é. no mínimo, Pois quando é. ela dá certo. Exatamente. Eu assisto muito, que eu faço academia cedinho, né? 6 horas da manhã eu estou na academia, eu tenho um problema sério de coluna. Então eu vejo aquele Bom Dia Brasil, o Rodrigo, daquele Bom Dia Brasil, como é que é? Rodrigo, não sei das quantas lá o nome dele, ele fala muito, quando começa a trazer os problemas de prefeitura, isso, aquilo, fala, bom, hoje, por exemplo, uma notícia foi que a prefeitura tinha que dar o kit bebê, prefeitura de São Paulo. Quando a mãe gestante tem o nenê, então a prefeitura dá cobertor, dá fralda, isso, aquilo. E está desde janeiro que não estão dando o kit bebê. Aí ele falou assim, é por causa da Nossa Senhora Santa da licitação, ele fala, né? Porque tudo, sempre o pessoal fala, porque é problema da licitação. Mas realmente é isso, né? A dificuldade que a gente tem com relação à burocracia é muito grande, é muito forte. E você é uma coisa que te emperra, né? Ela não deixa você realmente fazer o trabalho. E aí, na própria licitação, aí um vem, impugna o outro. E quem está de fora não tem esse conhecimento, né? Não tem essa noção de quanto é difícil. Então, só se passa o quê? O problema. Olha, não chegaram os uniformes aqui na cidade de Valinhos, ó, não deu o kit bebê. Agora, vai a fundo saber como é que é isso. Agora, como é que consegue mudar? É isso que eu falo. Essas mudanças, por exemplo, coitado de nós aqui, eu não sou um mero vereador, eu não consigo fazer essas mudanças. As mudanças têm que vir de cima para baixo. Agora, sabe, ninguém está pensando. São coisas pequenas, mas que faria com que o custo do Brasil diminuísse muito. Sim. Mudar essas leis de licitação, porque colocaram, por causa da bendita, da maldita, né, corrupção, então você vai criando leis, que vai transformando o bicho uma coisa lenta, e isso o custo cresce demais, né? Então, é isso que eu falo, que tem que ter alguém pensando, alguém, sabe, lá... Otimizando. Isso, otimizando. Otimizando essa o Brasil. É a palavra, Então, as pessoas estão lá preocupadas com outras coisas, né? Aí começa uma época de eleição, começa um querer achar defeito no outro para poder derrubar o outro, para poder ganhar a eleição. E infelizmente, eu falo infelizmente, a cada 2 anos você tem eleição. Ou é para presidente, governador, deputado, ou para prefeito, vereador. Quem ganha é o marketing muitas vezes, né? Não é nem a pessoa correta. A população, sabe, começa a ficar enjoada, né? Então, sabe, começa a bater, começa de novo. E você vê um exemplo típico é o que aconteceu na última eleição para deputado, um tiririca ser o mais votado do Brasil. Esse é o voto de protesto mesmo, né? Sabe, que está todo mundo... Mas já o Enéas era um voto de protesto lá atrás, né? Mas o Enéas era uma pessoa culta, era um médico, era uma pessoa que ele veio para realmente... Mas ninguém sabia. Né? Mas ele veio realmente para bater de frente. Agora, Tiririca não, ele veio para realmente, sabe, jogar na lama mesmo, a política, né? Só que hoje, pelo Congresso em Foco, ele é um dos melhores deputados. Então, mas que bom, né? Porque ele entrou com um objetivo e a hora que chegou lá dentro ele viu que podia fazer essa mudança. Isso foi muito importante, né? É bom porque ele assumiu essa responsabilidade, né? Que quiseram, né? Quiçá todos fizessem, tivessem essa postura, né? Agora, é isso, né? Essa política, ela teria que ser mais dinâmica, né? Uma coisa mais diferente. Para você montar uma empresa hoje, quanto tempo você demora? E para fechar? Fechar, você morre e a empresa fica aí, né? Fica aí, então, para os herdeiros. Exatamente. Então é isso que a gente, quando entrou, falou assim, pô, vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Mas depois você começa a entender, sabe? Fala assim, puxa vida, eu como vereador, o que eu consigo fazer, né? Muito pouco. Não, mas, por exemplo, você já como presidente da Câmara também trouxe um canal de TV legislativa aberto aqui para Valinhos, que até hoje a gente ainda não conseguiu implantar, né? Mas também não é por culpa nossa, por culpa lá do Ministério das Comunicações, tudo. Mas também foi uma conquista, né? Conquista eu falo, viu, Denise, que o Brasil não é um país sério, porque você sai de Valinhos, você vai para Brasília, você faz todo um planejamento, e você consegue uma conquista que eu entendia que era muito importante para a cidade, que era o canal aberto, né? Que nós fomos para Brasília, assinamos o termo de cooperação. Pô.
Você quer coisa mais séria do que isso? Em cima desse termo de cooperação, pô, nós fizemos a compra para poder fazer uma TV Câmara. Sim. Seria uma TV aberta, porque aí todos poderão ter acesso, né? Aí a nossa ideia é exatamente essa, é você abrir para que a população possa entender um pouco mais o trabalho do vereador. E na minha época eu dizia muito isso, que eu gostaria até de filmar, de transmitir as sessões que você tem, a sessão da Comissão de Justiça e Redação, a Comissão de Finanças, as discussões que você tem dentro dessas comissões, para mostrar para o povo que o vereador não é só terça-feira que ele está aqui. Sabe? Tem os debates que você tem que estudar o projeto, você tem que entender o que está vindo, ou quais são as consequências desse projeto. Quer dizer, é muito maior o trabalho do vereador. Agora, infelizmente, de requerimento, né, que a população reclama muitas vezes, não sabe. O vereador faz um requerimento pedindo informações, atendendo um pedido da população e depois não tem resposta. Exatamente. Mas por quê? Porque recebe a resposta, né, mas não tem um espaço para você poder falar de todo esse trabalho, porque a sessão dura 4 horas. Exato, e assim mesmo você vê que o tempo é escasso, porque quantas sessões nós passamos aí sobrando requerimento para outra sessão, né? Então, o trabalho ele é muito dinâmico. Agora criou-se uma pecha, né? Somente aqui em Valinhos, de que vereador não faz nada, de que vereador só vem de terça-feira, que o vereador ganha muito, que o vereador, sabe, não tem nada a dar para a população. Quer dizer, não é a realidade, não é isso, né? Nós estamos tentando fazer essa mudança. Para isso a gente quer o povo mais próximo, para entender um pouco mais esse trabalho que é desenvolvido aqui na Câmara. Eu acho que vocês estão numa linha muito boa, vocês estão trazendo, pelo menos vocês estão fazendo a parte de vocês, sabe? Vocês estão sempre com eventos, vocês estão trazendo. Eu mesmo estou muito afastado, né, a gente está com muito de problema aí, mas eu acho que é importante esse trabalho que vocês estão fazendo. Aí, cabe à população, vir ou não vir, né? Agora, eu falo o seguinte, o que importa é vocês. Bom, eu estou com minha consciência tranquila porque o meu trabalho eu estou fazendo. Sim. Se a população não dá o retorno, então não venha me cobrar. Não é isso? Eu acho que essa é a linha que vocês estão adotando que está perfeito. Por quê? Porque o povo também tem que ter um pouco mais de interesse. Agora aí uma coisa, eu falo que é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Porque aí você cai naquela história de novo, mas o político está desgastado, não quero saber de política. Isso é o que você mais ouve, né? Que infelizmente é o pior caminho que se pode ter. População falando que não quer saber de política, que não quer saber mais de falar de eleição, que não quer. É um jeito mais confortável, não pode ser assim. É o jeito mais confortável de falar e não tenho culpa disso. E aí aumenta a culpa. Exatamente. Porque à medida que você fala que você não quer saber de política, a sua culpa aumenta, porque você não está participando. Exatamente. Você não pode cobrar. Não pode cobrar, né? Exatamente. Você não pode cobrar. Agora, aí é que está. E o que me deixa mais triste, aí eu uso muito o ditado de Martin Luther King, né? O que me preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. E a gente, cada dia que passa, a gente vê que as pessoas de bem cada vez mais estão se afastando da política. Né? E infelizmente o que acontece? Ficam dentro da política aquelas que querem tirar proveito. E é isso que a gente tem que levantar, né? Levantar, combater, para que as pessoas de bem venham para a política. Eu sei que é difícil, eu falo que eu estou dando minha cara a bater, né? Graças a Deus eu não preciso da política, eu faço política por ideologia. Agora, sozinho você não consegue mudar. Lógico, aqui tem gente boa, sabe? Gente que também está nessa mesma linha. Agora, precisamos de mais pessoas nessa linha, nesse pensamento. Pessoas realmente que queiram fazer da política uma coisa boa, uma coisa bonita. Porque queiram ou não queiram, não adianta falar, não gosto de política. Quem dita as regras do seu dia a dia são os políticos. Sim. Sabe? Somos nós é que definimos, nós que fazemos as leis, nós que definimos se vai para cá ou se vai para lá. Então, não adianta você falar que não quer saber de política e jogar gente que não tem competência, sabe? Não é isso, você tem que, pelo contrário, você tem que se querer falar de política, você tem que estar com seus amigos querendo falar de política. E não simplesmente se acovardando e usando essa frase, eu não gosto de política, política é uma sujeira, não quero nem saber. Não é por aí. E se nós não tomarmos consciência disso,
cada vez vão ficar pior. Esses dias na sessão da Câmara você fez um desabafo, inclusive, que você estava desanimado com a política. Já passou? Sabe o que é? É tudo isso, né, Denise? Que você quer fazer mudanças, você quer fazer coisas novas, você quer dar um outro ritmo e você não consegue, né? Então, isso me frustrou muito. Eu me questiono muito, sabe? Vale a pena? Porque você, queira ou não queira, você acaba abdicando da sua família, do seu trabalho, sabe, do seu lazer. Então, tudo isso você está fazendo em função da política. E você é muito cobrado. As pessoas falam, não faz nada, acontece nada, eu pedi para você fazer isso, fazer aquilo, não aconteceu nada. Essa é outra dificuldade que a população tem. Quem faz, quem executa é o executivo. Eu falo, quem tem o poder de mando é quem tem a caneta na mão. Quem tem a caneta é o prefeito. Esse realmente faz. Né? Agora, o vereador cabe o quê? Cabe ele pedir, cabe ele cobrar, mas realmente quem faz é o prefeito. Eu não posso fazer, sabe, tapar um buraco, eu não posso cortar uma árvore, eu não posso fazer uma ponte nova. Não tem, o vereador não tem essa competência. A competência que o vereador tem é qualquer, de fazer um requerimento solicitando informações, fiscalizar o Poder Executivo. Agora, de fazer reivindicação, porque o povo chega onde? Chega no vereador. Nós somos muito cobrados, né? Então, essa é a dificuldade que a gente tem. E aí você sai na rua, o pessoal fala, pô, você não fez isso, você não fez aquilo, te pedi isso, mas gente, não adianta você pedir para mim. O que eu faço é, quando a pessoa, eu encaminho e devolvo para ele. Eu falo assim, olha, minha parte eu fiz e estou cobrando. Agora, lógico, a gente sabe que, sabe, o executivo também tem milhões de problemas, então é uma coisa complicada, né? Uma coisa complicada, por isso que eu falo, que o prefeito tem que sair dessa situação que se encontra hoje, de problema, tem que sair fora. Ele tem que ter a cabeça tranquila, ele tem que estar vendo tudo de fora, buscando novos investimentos. Pô, como é que eu vou trazer recurso? Porque Valinhos tem esse outro problema que não consegue mais, está com o nível de endividamento já zerado, não consegue mais fazer nada. Então tem que pensar, alguém tem que pensar em alguma solução, né? Porque é para isso que ele está lá, o administrador. Ele tem que, não é simplesmente ficar falando, porque deixou isso, ficou aquilo. Eu falo que a bengalinha, chega uma hora que você tem que jogar ela fora. Você não pode ficar o governo inteiro falando que porque um deixou dívida, porque o outro deixou. Não existe, né? Acho que cada um tem que assumir a sua responsabilidade daqui para frente e vamos buscar uma solução. Certo. Você acha que com informação, a população querendo buscar informação, estando informada, seria um caminho para sair dessa roda de descrença dos políticos? Eu acho que sim, é por isso que eu falo, né? Eu tenho certeza. Por isso que eu falo que a gente não vai conseguir mudar o Brasil, mas pelo menos o nosso município a gente tem que tentar, né? Eu acho que a gente tem que começar da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade. Vamos mudar a nossa cidade? Vamos deixar a nossa cidade ser o exemplo para o Brasil? Sabe? Eu tenho esse sonho. Chegar amanhã numa manchete, Valinhos é o exemplo, que está acontecendo isso na educação, está acontecendo isso na saúde, está acontecendo isso, sem recurso mesmo, está conseguindo fazer. Então, eu não sei se essa é uma questão de chamar mais a população para próximo, para ela poder entender e participar. Porque é muito fácil, é muito cômodo, Denise, você só reclamar, né? Isso é fácil. Você sentar e reclamar, e aí? Me dá solução, né? Então traga solução. Eu nunca vi, infelizmente, eu estou no meu 3º mandato, né? Eu estou vereador, porque ninguém é, né? Eu estou, né? Isso aqui é de passagem. Eu nunca vi uma pessoa, acho que um caso muito esporádico ou outro, a pessoa chegar e falar assim, tem um projeto legal, faz isso aqui. Sabe, ideias. Não, o pessoal só vem para reclamar. Pô, lá o médico me tratou assim. Sempre coisas individuais, né? Sempre pontual. Sempre pontual. Ninguém reclama para a comunidade. Isso foi outra coisa que quando eu entrei também me frustrei, por isso que eu falo que acho que eu sou um político frustrado. Quando eu entrei, eu falava assim na minha campanha, eu pegava um lápis e falava, gente, você sozinho, olha como é que é fácil, ó. Pá, eu quebrava o lápis. Agora eu pegava uns 10 lápis, olha, em grupo, ó, a força que vocês têm, eu não consigo quebrar. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer com que vocês se organizem. E aí eu comecei a montar as associações de bairro. Já existiam, mas elas estavam todas... Esfaceladas. Exatamente. Por quê?
Para o político não é interessante. Claro. Né? Não é interessante, porque lá vai surgir mais um candidato, né, que vai ser concorrente àquela pessoa. Mas eu falei assim, não, eu tenho que fazer o meu trabalho. Então eu comecei a montar as associações de bairro, mostrando que eles, organizados, teriam uma força muito maior. E eu dizia o seguinte, falei assim, olha, eu não quero que você venha trazer para mim o seu problema. O seu problema você tem que resolver lá dentro do seu bairro, da sua comunidade. O que vocês têm que fazer é se organizarem, tragam os problemas da sua comunidade. Aí juntos, eu falava, juntos, essa palavra é muito importante. Juntos nós vamos chegar no executivo e vamos ver o que ele pode fazer, porque a gente sabe das dificuldades do executivo. E aí nós vamos lá. Se o executivo não puder, se o prefeito não puder fazer, que ele pelo menos nos dê uma satisfação. Falou, olha, eu não posso fazer isso por causa disso, disso, disso. Olha, eu vou fazer isso daqui tanto tempo, mas nós precisamos desse retorno. Isso é uma coisa também que falta muito. Esse respeito para com a população. Porque eu digo que o povo é muito inteligente, o povo é sábio. Se você souber conduzir, você vai ter essa população do seu lado. Então o que precisa? Organizar essa comunidade. A comunidade já vai trazer as demandas para você. Você não vai ter que ficar imaginando o que você tem que fazer. Ela própria sabe o que tem que fazer no bairro dela. Então você vai, nós fizemos muitas reuniões disso. O Marcos me deu essa abertura na época. E começou, sabe, a ter um trabalho legal. Então eu ia, montava a associação, depois nós nos reuníamos. Bom, quais são as prioridades aqui do bairro? Nós listávamos, aí íamos até o executivo. Tipo um orçamento participativo. É, mais ou menos isso, para cada bairro. Chegávamos lá com o prefeito, e o Marcos nesse sentido ele foi muito aberto, discutíamos com ele e ele dizia, olha, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu posso, isso eu não posso. O que aconteceu? O Paulo começou a incomodar. E eu dizia mais, falei, olha gente, eu fiz o meu trabalho, eu organizei vocês, agora vocês podem escolher o representante que vocês quiserem. Lógico, se vocês quiserem continuar comigo, eu vou ficar muito lisonjeado, muito honrado, porque afinal de contas eu comecei esse trabalho. Mas se tiver, de repente vocês não gostam do Paulo, não tem problema. A minha função eu fiz, organizei, agora vocês busquem quem vocês quiserem. E falei, digo mais, vocês organizados aqui, vocês vão poder começar a eleger vereadores da própria comunidade, que vai saber o que acontece. O pessoal fala, Paulo, você está dando tiro no pé, porque você vai ter concreto. Não tem problema. Meu objetivo não é o Paulo. O objetivo que eu entrei é exatamente para organizar essa comunidade, organizar a cidade. Mas é que eu falei, começou a incomodar, aí começaram a ter infiltrações políticas e olha, infelizmente não deu em nada. Começaram a desmantelar aquilo que a gente tinha conseguido organizar, começou a desmantelar. Então hoje de novo você vê aí um ou outro bairro organizado, muito pouco. Então isso, sabe, você fala, puxa vida, né? Você acha que... Então você começa a questionar qual realmente é a preocupação, né, com o povo, né? Porque não é difícil, não é difícil. E é só uma questão de querer. Agora, existem as forças antagônicas, né, que você começa a se destacar um pouquinho mais, e aí, aí a política, ela vem no âmago da questão dela, né? Você começou a sua carreira política em qual partido? Eu comecei no PMDB. Eu fui eleito vereador pelo PMDB em 2002. Sim. Acho que foi isso, né? Que eu entrei na política. 2002, depois de 2008. 2008 e agora 2012. E aí você saiu recentemente e foi 2004, Denise. 2004, 5, 6, 7, 8. Verdade. Isso, 2004. O mandato era 2005. 6, 7, 8. 6, 7, 8. É isso depois mesmo. 8, 12. Isso. Então eu entrei em 2004. Fui eleito pela primeira vez. Pela primeira vez pelo PMDB, né? E recentemente você foi para o Solidariedade. Por quê? Porque eu almejo novos horizontes, né? Eu sempre disse, inclusive quando eu saí do PMDB, eu agradeci muito. Porque se eu hoje estou na política, foi graças ao PMDB. Um partido que me acolheu, um partido que me ensinou muito, né? Muito aprendi nesse partido. Eu falo que o prefeito Marcos, ele como político, realmente é uma pessoa que ele tem uma visão muito forte, é um político nato. Administrativamente eu tenho minhas diferenças com ele, né? São coisas que cada um tem uma maneira de pensar, mas politicamente o Marcos realmente eu aprendi bastante com ele. E em função desses meus objetivos, né, de alçar voos maiores, eu me via muito
travado dentro do PMDB. E foi aí que, quando surgiu o novo partido, que eu vi uma nova oportunidade, então eu realmente decidi sair. Mas sempre lembrando de agradecer ao PMDB por tudo aquilo que me proporcionou. Certo. Solidariedade, ele faz parte da base aliada do atual prefeito? Sim, hoje sim, eles são coligados, né? Inclusive a nível nacional, solidariedade com o PSDB. E aqui também nós fazemos parte. Leis de sua autoria, quais foram mais importantes que você lembra com mais ênfase? A lei que eu lembrei agora foi do meu avô, né? Essa lei do voluntariado, que eu acho que era de grande importância. Agora, leis, nós fizemos a lei para, inclusive, preservar o meio ambiente, a lei de obrigatoriedade das residências a construírem cisternas, né? O que são essas cisternas? Quando você tem a chuva, você não lança essa água de chuva direto na rua. Tem que passar pela cisterna, onde ela vai quebrar essa velocidade da água que vai para a rua e você vai conseguir quebrar então essas enchentes. Então isso é uma obrigatoriedade que infelizmente essa lei não está sendo cumprida, né? Colocaram um artigo na lei lá que acabou protelando o início dessas construções. Isso eu fiquei sabendo muito tempo depois, né, que tinham feito esse artigo na lei, que não era da minha autoria esse artigo. Que é uma pena porque é super pertinente. Inclusive Não a tenha TV dúvida. Câmara esses dias fez uma reportagem com uma senhora que tem cisterna e que está conseguindo sobreviver muito bem a essa fase de racionamento. Não adianta, eu falo que o caminho é esse, nós temos que nos adaptar às mudanças, né? Estamos passando uma mudança climática muito forte. E realmente, se lá atrás, essa lei minha, acho que foi junto inclusive com o prefeito Cleiton hoje, é uma lei aí que já deve ter uns 4 anos. Se de lá para cá já tivesse tido essa obrigatoriedade, muita coisa estaria diferente hoje, sabe? Mas infelizmente, eu falo que outra dificuldade que nós temos é a execução das leis, né? Eu, infelizmente, Denise, eu falo que minha memória é muito curta, eu realmente não lembro, mas fizemos outras leis aí que eu entendo ser de muita importância. Uma lei que está me passando agora, a obrigatoriedade dos pontos de ônibus, de se colocar placas indicativas do itinerário do ônibus, né? Eu tinha uma outra ideia, que é tão simples, de se colocar GPS nos ônibus. O pessoal fala, mas isso é coisa para... tem tanta coisa mais importante com saúde, educação, quer dizer, nunca aquilo que você pensa é coisa boa. Mas eu acho que é uma comodidade, acho que você respeita a população. Você coloca um GPS no ônibus, é que infelizmente, né, Moisés fala muito isso, Paulo? A gente coloca aqui em Valinhos o ponto de concreto porque os caras destroem tudo. Eu concordo, mas acho que a gente tem que, sabe, acreditar que vai haver mudança. O GPS, ele poderia estar direcionando quanto tempo esse ônibus vai chegar para passar nesse local, sabe? São coisas que você saindo dessa nossa realidade, indo para outros países, você vê que não é difícil, né? Você está num ponto de ônibus, você sabe a quantos minutos aquele ônibus vai passar, você tem um itinerário direitinho, para onde vai, para onde não vai. Aqui você vai num ponto de ônibus, você não tem nada. Você não sabe se está indo para o Bom Retiro, se está indo lá para Nova Suíça, se está indo... passar o próximo? Não tem nada, você não tem informação nenhuma. São coisas simples, né, de se fazer, mas não tem, até hoje também não tem, não foi colocado. Então tem muita coisa que acontece dessa maneira, você coloca a lei, mas ela não é efetivamente colocada em prática. É isso. Vereador, o papo está muito bom, que eu nem vi passar o tempo hoje. Gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais. Eu agradeço, Denise, essa oportunidade, acho que esse espaço é muito importante, mais uma vez eu digo isso, para que nós possamos aqui também trazer as nossas angústias, os nossos sentimentos, né, colocar para fora aí, porque a gente também fica limitado. É um espaço importante, onde as pessoas poderão ter um pouco mais de contato conosco, né, saber das nossas ideias, dos nossos objetivos, e eu vejo isso como um instrumento importantíssimo. Eu quero parabenizar mais uma vez ao presidente Lorival por essa iniciativa, a você, né, e toda a sua equipe por esse trabalho. Eu tenho certeza que é um trabalho que vai ter um resultado muito bom. E eu quero incentivá-los, que continuem a cada dia mais trazendo ideias, inovações para que a população possa realmente participar do dia a dia da Câmara, do dia a dia dos vereadores. Porque aí eles vão realmente entender qual é o trabalho do vereador e quão importante
se faz a presença de um vereador na cidade. Muito obrigada pela entrevista. Amanhã, terça-feira, você assiste o telejornal Câmara em Notícias, sempre ao meio-dia. Até lá.